Sejam bem-vindos, malta criativa, a mais um vídeo neste canal e desta vez vamos falar de uma das coisas importantes que um designer tem que desenvolver para se tornar melhor e mais proficiente na sua carreira, que é a cultura dentro do programa. Há várias formas diferentes de tu desenvolveres trabalho, mas será que tu conheces todas as ferramentas úteis para tu utilizares? É isto que nós vamos explorar hoje, com calma, com cuidado, e vais ver que depois de explorares este tutorial vais conseguir encontrar uma forma muito mais fácil de criar trabalhos dinâmicos, interativos e dar uma profundidade completamente diferente. Acredita, esta é aquela ferramenta que tu desejavas ter conhecido mais cedo quando começaste a trabalhar com o programa. Por isso, bora lá! A partir do momento em que tu tens aqui um texto ou uma composição que tu achas que é interessante, eu vou utilizar esta porque é aquilo que nós vamos criar mais tarde, vamos falar sobre uma coisa que é o Blur Gallery. Mas antes disso, botão direito do rato em cima da camada, Convert to Smart Object, para tu conseguires editar o efeito sempre mais tarde. E logo a seguir, vamos aqui em cima, filtro, Blur Gallery, ou Galeria de Desfoque, e tens estas várias opções aqui. Normalmente quando tu queres desfocar alguma coisa, se calhar usas o Gaussian Blur ou qualquer coisa do género, e podias eventualmente, por exemplo, criar uma máscara. Enfim, há várias formas diferentes de trabalhar este tipo de coisas. Mas, no nosso caso, o que nós queremos fazer é controlar já a priori onde é que o desfoque vai aparecer para ser muito mais dinâmico. Lembra-te? Objeto inteligente. Filtro, Blur Gallery, e vamos começar por Fill Blur. Este é muito provavelmente o meu preferido de todos, porque essencialmente a maneira como isto funciona é tu vais definir vários pontos diferentes, onde tu vais aplicar o desfoque no teu texto. Portanto, temos aqui um ponto, a única coisa que eu preciso fazer é clicar em outra zona diferente, ok? E como veem, temos os desfoques nas zonas ou nos extremos do nosso texto. E ainda podemos exagerar mais o desfoque. Okay. E isto é muito fixe porque dá outra profundidade à nossa imagem. Mais coisas que nós podemos fazer. Podemos sempre adicionar outros pontos com uma menor quantidade de desfoque e assim melhor conseguimos controlar a intensidade do desfoque que nós queremos aplicar e depois podemos mover os pontos de forma dinâmica para ele automaticamente ir aplicando o efeito de desfoque. Brutal, brutal. E posso depois fazer coisas seletivas mesmo. Quero colocar aqui e aplico um desfoque só nesta zona, por exemplo, e depois basta eu aplicar um outro ponto ao lado, outro aqui à frente, por exemplo, e torna-se muitíssimo mais fácil de trabalhar da maneira que eu quero. Uau, pá, muito fixe mesmo. Eu acho que fica mesmo porreiro. E este é o Fill Blur. É uma das formas que tu podes escolher trabalhar com isto e eu acho que fica muito porreiro. Ok. E porquê é que nós temos em objeto inteligente? Como tu vês, tens aqui em baixo Blur Gallery e basta clicares aqui duas vezes e vais imediatamente para o efeito que tu estavas a criar. Brutal. Brutal mesmo. Bem, agora que nós temos esta opção definida, vamos experimentar as outras todas. Agora vamos para o Iris Blur. E a partir do momento em que tu adicionas este efeito, é muito similar se calhar ao Fill Blur, a principal diferença é a área que ele cobre. Ok, tu podes adicionar da mesma forma vários pontos diferentes e removê-los também. E podes aumentar o tamanho do círculo. Este aqui eu acho que é bastante intuitivo o que é que ele realisticamente faz. Só que a parte importante, na minha opinião, de compreender é o que é que tu podes realisticamente fazer de interessante com isto. E para isto eu acho que é sinceramente teres um foco específico, como os olhos, por exemplo, ou teres uma letra em particular que é mais distorcida do que outra, ou simplesmente queres dar profundidade à volta e isto vai-te ajudar imenso a conseguires criar esse estilo de efeito seletivo. E se por qualquer motivo tu queres apenas aplicar em zonas específicas da imagem, tu podes exclusivamente aumentar, podes até reduzir depois a quantidade de efeito que tu tens e podes automaticamente ir aplicando este desfoque em zonas específicas. Agora, qual é que é a única questão desta ferramenta em particular? É que quando tu aumentas o desfoque, e é por isso que eu acho que o Fill Blur é melhor, tu aumentas para todos, não é? Portanto, tendo isso em conta, a única coisa que tu podes fazer é realmente escolher onde é que o desfoque não aparece. E é por isso que eu acho que o Fill Blur funciona um pouco melhor. Bem, vamos passar aqui à terceira parte, Tilt Shift. Esta é uma prática também muito boa, isto funciona até muito bem para imagens reais de pessoas. E aqui, essencialmente, a única coisa que tu precisas preocupar é, esta é a zona de offset, portanto, o desfoque vai começar a aparecer desta linha para cima e desta linha para baixo também. Podes controlar a intensidade que tu queres. E a distorção, bem, eu acho que fica mais ou menos ao teu critério perceberes como é que funciona. Mas a partir daqui tu podes simplesmente clicar entre o ponto do meio e uma linha para aumentar, ok?
E se quiseres podes manter o Alt pressionado e tu consegues fazer as duas ao mesmo tempo, muito mais fácil assim, correto? E também consegues controlar a distância que o foco começa realmente a agir. Portanto, tomando isso em conta, é muito mais fácil para ti controlares o que quer que seja que tu precisas de fazer e basta tu depois aí ajustares o desfoque e todas as outras coisas que tu queres também trabalhar de forma a conseguires ter o desfoque que tu queres. Outra questão relevante, tu consegues também adicionar diversos tipos de efeitos aqui. Eu pessoalmente não encontrei ainda uma forma disto ficar muito bem, desta maneira, mas é uma coisa que tu consegues perfeitamente desenvolver e trabalhar melhor. Portanto, vamos para a próxima. Path Blur, eu diria que é talvez um dos mais interessantes. É complexo, eu pessoalmente ainda não trabalho particularmente bem com ele, mas isto é um desfoque de movimento, ok? E a parte interessante deste desfoque de movimento é que tu, para todos os efeitos, tu consegues controlar especificamente qual é que é a direção em que ele se está a mover. De tal forma, tu até consegues arredondar e curvar o movimento do desfoque. E que eu acho que essa é a parte mais atrativa deste cenário todo, porque é muito raro tu conseguires fazer este tipo de efeitos já com o desfoque aplicado nas imagens. Outra coisa que ainda é mais interessante, se nós tirarmos por exemplo aqui o Center Blur, fica ainda mais óbvio o que é que tu queres fazer. E mais uma coisa, tu consegues adicionar também um ponto de fuga. Portanto, agora assim que clicamos aqui Edit Blur Shapes, tu consegues esticar onde é que vai realisticamente começar e onde é que vai acabar. E como sempre, tu consegues também editar tudo ao pormenor, que é absurdo, não é? Isto é, no mínimo, incrível. Eu acho que fica mesmo muito porreiro. É um tipo de efeito que tem um potencial tão grande que eu pessoalmente nem sei bem dizer o que é que tu realisticamente consegues fazer com isto. Porque é mesmo muita coisa e eu até fico assim meio soberbado com a quantidade e a intensidade de coisas que nós podemos trabalhar aqui. Acho que fica mesmo brutal. E pronto, e lá está, tu podes sempre utilizando a máscara depois definir aqui um efeitozinho um pouco diferente. Mas eu acho que fica porreiro. E agora para o final, a única coisa que nós vamos trabalhar é o Spin Blur, que é também um dos meus favoritos, porque é fácil de trabalhar e dá para perceber muito bem o que é que ele faz. Mas para todos os efeitos, a única coisa que tu precisas mesmo preocupar é qual é que é o ponto central. Se tu queres que ele faça o desfoque apenas aqui, aumentas um bocadinho, muito bem, e podes simplesmente reduzir a intensidade do efeito ao ponto em que pode ou não aplicar-se a tudo e continua tudo legível. Portanto, a parte interessante é que tu podes sempre adicionar vários pontos diferentes. Portanto, assumindo que eu ponho, por exemplo, um aqui, com imenso desfoque, aumenta até um bocado, muito bem. E a partir daqui, eu coloco outro ponto, super grande, e novamente, mega desfoque. E se clicarmos em OK, depois de vermos este efeito tudo no final, eu acho que dá aqui, sinceramente, uma forma super diferente e complexa de tu aplicares muito movimento à tua tipografia. Eu acho que é mesmo especial. Portanto, a partir daqui, malta, vamos fazer este estilo de póster muito rapidamente utilizando este esquema de trabalho. Portanto, vamos voltar aqui, vamos eliminar o Blur Gallery, está bem? As únicas coisas que tu vais precisar de saber é como é que eu desfoco a imagem, como é que eu adiciono textura e como é que eu depois posso brincar com a intensidade das cores. Portanto, a partir do momento em que nós fizemos isto, vamos a filtro, tu já sabes, Blur Gallery, e vamos a Fill Blur, ok? Tiramos o desfoque, meto aqui um, por exemplo, meto aqui outro em baixo e vamos explorar aqui algumas ideias divertidas. Também, vamos assumir que este é o efeito que quero aplicar, ok? A partir daqui vamos começar a usar os atalhos. Ctrl J, vamos duplicar. Vamos querer sempre voltar ao início se for caso disso, está bem? Logo a seguir isto, muito rapidamente,
vamos adicionar um pequeno fundo só para começarmos aqui a trabalhar o estilo que nós queremos. Bem, e agora que tu já adicionaste a textura, basta arrastares para cima da imagem, ok? Vamos a normal e vamos escolher aqui um tipo de efeito que funcione bem para ti. Portanto, vamos ver um que fique porreiro. Olha, eu gosto da maneira como está aqui o efeito. Portanto, vamos manter isto assim. Eu meti Linear Dodge, mas tu podes ir vendo aos poucos e poucos qual é que funciona melhor para ti. E outra coisa que nós vamos explorar aqui, ainda no nosso efeito, é vamos a filtro, outros e vamos a mínimo. Okay? Isto o que vai fazer é vai pegar na imagem toda no geral e vai tentar expandi-la uniformemente para todos os lados. Certifiquem só de uma coisa, que o mínimo fica no início do Blur Gallery, está bem? Podem sim clicar lá, aumentar depois, mais tarde, ou reduzir, fixe, na boa. Pode ficar assim. Acho que fica porreiro. E a partir do momento em que vocês têm isto e têm o outro, quais é que são as coisas que nós podemos trabalhar a partir daqui? Vamos duplicar a nossa textura. E há aqui um modo, concretamente. Vamos ver se eu consigo encontrar qual é que é sem querer. Algum pequeno trabalho pós, conseguimos fazer aqui uns efeitos muito porreiros para editar depois esta imagem da maneira que nós queremos. Por exemplo, este tipo de cenas que eu acho que ficam brutais no decorrer da nossa imagem. E como é que isto funciona? De forma muito resumida. Temos uma camada que é só o nosso texto, ok? Temos outra que nos dá a textura e outra que nos dá este efeito como se aquilo tivesse sido mal impresso, muitíssimo mal impresso. Mas isto só funciona, atenção, pelo facto de nós termos o desfoque. Porque se nós não tivéssemos o desfoque nisto tudo, o que ia acontecer basicamente é que, pronto, ficava exatamente igual, não é? A partir do momento em que nós adicionamos novamente aquela textura, o mínimo que nós tínhamos falado inicialmente, bem, fica muito diferente como tu vês. E isto só acontece porque tu tens o desfoque. Portanto, faz uma diferença louca mesmo. E a partir do momento em que tu tens isto, tens a tua máscara e podes simplesmente adicionar, retirar, fazer o que tu quiseres. Vai ficar mesmo muito fixe. E é aqui que nós vamos começar a explorar outra forma de adicionar texturas. Eu vou arrastar aqui para cima, cheio de estilo, uma nova imagem de fundo. Ora, cá está. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer Ctrl I para inverter as cores. Por acaso, não curto. Não curto a maneira como ficou. E nem sei bem porquê. O que importa aqui realisticamente é, se eu quiser posso sempre trabalhar mais tarde. Vamos adicionar aqui uma máscara, vamos fazer aqui qualquer coisa fixe. Eu estou aqui a explorar um bocado com vocês porque no fundo este tipo de efeitos só funcionam um bocado com experimentação e com brincadeira, porque no fundo aquilo que eu quero mais para este tipo de vídeos é eu também poder aprender ao mesmo tempo que vocês e fazer erros. Literalmente é só o que eu estou a fazer. E essa é uma das partes mais importantes para mim, eu conseguir descobrir o que é que funciona bem e porquê. Bem, e a partir daqui as únicas coisas realisticamente que tu precisas adicionar é se tiveres pincéis, eu vou deixar tudo na descrição para tu poderes depois publicar à vontade. Mas as únicas coisas que tu precisas te preocupar são adicionar uns pincéis porreiros, coisas que fiquem bem no meio da imagem. Adicionar sempre aqui no meio, coisas assim do género, texturas e outros tipos de movimentos sempre cheios de personalidade. Vamos ver se aqui há algum que eu acho que fica fixe. Eu acho que este fica muito fixe mesmo. Aliás, se calhar eu até posso, por exemplo, pôr isto diretamente aqui. Eu aqui cliquei no R e rodei a nossa artboard, que é para ser um bocadinho mais fácil de eu ajustar o nosso pincel, por exemplo. Vou aqui, está-se bem. E por fim, vamos só adicionar um último pincel aqui nos cantinhos, só para dar mais enquadramento. Pode ser, por exemplo, este, um bocadinho mais pequeno, definitivamente. E ainda vou adicionar outro lá em cima. Malta criativa, basicamente é assim que tu consegues criar, utilizando o Blur Gallery. Porque é que este efeito é tão importante tu aprenderes a trabalhar? Porque consegues criar este tipo de efeitos completamente manhosos e diferentes, cheios de personalidade em todo lado. É essencialmente assim que tu consegues criá-los. Espero que tu tenhas conseguido acompanhar do início ao fim. Então, quero só deixar esta nota aqui para ti. Mas antes disso, vamos só mudar o cenário e... Agora que já mudámos o cenário, vamos falar de forma um bocadinho mais séria.
Eu espero que tu já tenhas aprendido a trabalhar com esta ferramenta e tenhas percebido que existem várias formas diferentes de tu aplicares o mesmo efeito. Mas, diz-me uma coisa, se tiveres alguma dúvida, se tiveres alguma dificuldade com todas as coisas, ou simplesmente tens curiosidade de perguntar alguma coisa sobre a área, envia uma mensagem no YouTube ou numa plataforma qualquer como o Instagram ou o Facebook, sem stress nenhum. É para isso que eu aqui estou, mesmo para ajudar. E, malta, o mais importante de tudo para mim é tu seres criativo, manter-te ativo na tua área e conseguires desenvolver-te todos os dias para seres uma pessoa mais produtiva. Por isso, se gostas deste conteúdo, não te esqueças de subscrever, dar lá um clique criativo e ativo para me ajudar a mim a sentir-me mais motivado também a criar e ajudar-te também a ti a teres novas ideias que se calhar não tinhas pensado antes. Portanto, mantém-te criativo. Até à próxima. Tchauzão.